Ok, então vamos lá. A justificação pela fé e paz com Deus. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tá bom, agora nós chegamos à parte boa de Romanos, né? Tô brincando, tudo é bom, né? Mas agora a gente já não leva tanta lapada, né? É um pouco menos. Vamos lá. O que vocês acham? Primeiro, o primeiro trecho aqui que a Claudinha leu, o título que foi colocado para você foi qual, Claudinha? A justificação pela fé e paz com Deus. O meu aqui fala fé que produz alegria. Aí eu achei legal esse título. Bom, é um título, né? Não está na Bíblia, mas não é texto bíblico inspirado, mas eu achei engraçada, assim, bacana, aliás, essa a fé que produz alegria. Então, no capítulo anterior, a gente viu sobre a fé de Abraão, né? Foi isso? Foi pela fé que Abraão foi justificado, né? Podem abrir esses microfones de vocês, suas sem graças, não deixem eu falando sozinha, não?
a gente viu, né, que foi por Abraão, que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, né? E é interessante que agora a relação que começou no capítulo anterior com Abraão, ela se estende e vai para Adão, né? E uma coisa também interessante nessa passagem é que tanto Abraão quanto Adão, né? Ou tanto Adão quanto Noé, quanto José, quanto depois Moisés, eles são, quanto Davi, eles são o pré-anúncio dessa vinda, dessa graça. Né? Se na Bíblia nós temos um capítulo falando da criação, um capítulo falando da formação do homem e da mulher, e um capítulo falando da queda, todos os demais capítulos falam de uma só coisa. Todos. E, inclusive em referência a esses três, né? E do que ele fala? Da redenção da queda? Isso aí, da reconciliação, né? A palavra que o apóstolo Paulo vai usar é essa, Uhum. reconciliação. Reconciliação. Então, o ministério de todas nós, é o ministério da reconciliação. Como Deus vai nos usar dentro deste ministério tem formas diferentes. Conforme lá a gente vê Paulo falando, uns deu para pastores, outro para profeta, outro para professores e mestres, outro para cantar no coral, outro para fazer ação social também, gente prendada que nem a Jane que faz artesanato, abençoa as pessoas através do artesanato. Como Deus vai usar, Deus é extremamente criativo, né? Mas o centro do ministério de todas nós e de todo o povo de Deus é a reconciliação, né? E é sobre essa reconciliação que Paulo fala nesse capítulo, né? É do ministério da reconciliação, e para primeiro, né? Para o ministério da reconciliação é que nós somos chamados a partir da nossa própria reconciliação com Deus. Né? Então, se a gente fosse resumir essas duas partes de Romano aí, a gente falaria sobre reconciliação. E como é que ele fala isso aí? O que vocês viram, né? Ou como é o ministério da reconciliação no coração de vocês? Através disso que Paulo está falando. É Cristo, né? Eu acho Vivo. interessante. Ai, desculpa. Foi. Oi? Sempre ele usa a palavra, na versão que eu li, ele sempre usa através de, né? Através de, Uhum. através de. E através de Adão veio o pecado, mas através de Jesus veio essa reconciliação, né? Então, esse através que demonstra que realmente não é algo que parte da gente, né? Uma iniciativa que partiu do próprio Deus, né? Nos chamar para a reconciliação, né? Ele mesmo vem ao nosso encontro para nos trazer para si novamente, né? Então, foi uma comunhão que foi quebrada pelo homem, mas que foi restaurada por Deus, né? Eu vejo Muito isso na minha vida, né? bom. O que você ia falar, Angélica? Eu ia falar isso mesmo que a Claudinha falou, reconciliados, né, através de Cristo, tudo aponta para Cristo, né? Ele é o nosso acesso, ele é o nosso intermediário, é através dele, né? Se por um homem entrou um pecado, por Jesus entrou a salvação e a reconciliação, né? A vida, né, através de Jesus. Então, acho que é um capítulo que nos enche, né, de esperança, né? Que se nós vamos passar por provas, como ele fala aqui, por tribulações, ela vai produzir perseverança, né? Vai produzir esperança, vai produzir experiência. Então, nos enche de ânimo, né? De saber que estamos nesse caminho, né? Já estamos vivendo o tempo, né? Estamos vivendo o tempo da reconciliação. E hoje temos o Espírito Santo
né, que a gente tem falado incessantemente aqui, que é quem nos conduz, né, nos fortalece em meio à tribulação, em meio à luta, em meio a gente olha para Jesus e o Espírito Santo fala, vai que eu estou com você, você não está sozinho, esse é o caminho, é nele que nós temos a paz e é ele que nos conduz em fé, porque nem a fé nós temos se não for por ele, né? Então, é um capítulo que nos enche de esperança, né? E de Amém. alegria. Eu estou com aquela Bíblia da mulher e ela fala assim de algumas coisas e ela conduz a mulher, né? Então ela fala que ele nos conduz à alegria. Nós temos a alegria de uma nova perspectiva de vida, né? De nos glorificar a Deus em atribulações por causa das bênçãos obtidas em virtude da correta postura diante do sofrimento. Eu tenho que ter uma correta postura porque eu tenho Jesus, né? Então, a palavra tribulação pode significar pressão, mas Paulo encorajou os cristãos a se alegrarem, porque nós temos Jesus, né? É nele que nós nos alegramos, e é nele que nós somos atribulados, e é nele que nós teremos a vitória, né? Então, é isso. Amém. Eu gostei muito dessa palavra que vocês reforçaram aí, através, né? Eu Através é estou uma com a coisa que mesma versão da Claudinha, é isso mesmo. aqui ele fala também, mas eu não tinha percebido, sabe? Sim, Uhum, essa ênfase que vocês deram. E através, conforme vocês falavam, eu pensava em alguma coisa que atravessa mesmo, né? Que uhum. passa no meio, né? Não tem como a gente chegar nessa questão se a gente não atravessar, né? Como eu já disse para vocês, esses tempos eu tenho pensado muito sobre soberania de Deus, sobre tristeza. Eu fiquei muito tempo muito triste. E o interessante é que isso é um processo. Eu acho, às vezes, que Paulo constrói isso aqui como um processo. Eu acho, às vezes, que a Uhum. gente tenta falar, não, se eu tenho Cristo, eu tenho que estar na alegria, né? Eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar nela, porque Ele é minha santa esperança, e Ele é mesmo. E é por Ele que a gente tem a alegria, é por Ele que a gente tem propósito, é por Ele. Mas eu acho engraçado, assim, hoje já é a segunda vez que eu uso errado essa palavra. Eu acho interessante, eu acho bacana, né? O versículo 3, 3, né? Que ele fala assim, também nos alegramos para enfrentar eu estou lendo uma minha versão, que é um pouco diferente, tá? Uhum. Enfrentar a dificuldade e provações, pois sabemos, olha que interessante esse pois sabemos. Será que nós sabemos de fato isso? Isso é uma coisa interessante, né? Será que nós sabemos? Isso que eu estava, me chamou a atenção. Será que nós sabemos que as provações, que as dores dessa vida, elas desenvolvem em nós a perseverança? E Não quando sabemos. você, né? Mas quando você está passando pela dificuldade, às vezes você não sabe, mas é Uhum. passando que você sabe. Não dá para alguém, por exemplo, falar assim, eu sei o sabor da manga porque me descreveram o sabor da manga. Eu sei o sabor porque eu vi a cor. Não dá. Só existe uma possibilidade de eu saber o sabor da manga, né? Que é simples. Qual é? Qual é a única possibilidade que eu posso? Comendo a manga. Comendo a manga. Provando, né? Se, é por isso que a gente tem que provar, né? Então, a aprovação, a aprovação, ela traz essa perseverança. Por quê? Porque você provou, né? E na prova você viu a mão de Deus. É nesse trânsito que eu de fato interiorizo e eu passo a saber o que é a mão de Deus na provação. E aí o que que me acontece? Eu me encho de perseverança, né? E aí quando eu passar de novo, vou sofrer de novo, mas eu já tenho a esperança, né? E isso é o que vai me dar essa perseverança. A minha tradução aqui fala que essa perseverança
Depois você me fala a palavra que eu sei que está aí, Claudinha. A minha aqui, ela fala, Hum, a perseverança produz um caráter aprovado. Mas eu vi que você leu outra caráter palavra, eu aprovado. também gostei. Você está Isso. falando do 4 ou do 3? Do É 4. do, Do 4. O 4 diz e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. aí ele fala em experiência, né? A perseverança produz a experiência, né? Aqui na minha ele usa caráter aprovado, mas eu acho que, bom, o caráter aprovado, não sei se talvez esteja melhor a experiência, né? Porque é justamente a experiência que vai me dando essa paciência, né? Eu estava conversando com É a o Jane aqui, experimentar, né? do experimentar. Eu estava conversando com a Jane aqui um pouquinho antes da gente começar, e eu estava falando para ela assim, nossa, como é difícil às vezes a gente ser mãe, né? Porque a gente só, o Rafael está com problema no estômago, e a gente vai ahm, sofrendo com ele. Ela brincou ainda e falou assim: então, é porque quando a gente está aprendendo a ser mãe do de 25, ele faz 26. Quando está aprendendo a ser do de 26, ele muda de idade, né? Então, é nesse experimentar e essa confiança que nos outros, vamos usar o exemplo, nos outros 20 e tantos anos, eu percebi que vou chegar lá, é que isso vai me dando essa esperança de que vai mudar, né? Às vezes a gente fala assim, ai meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Será que tal coisa vai dar certo? Porque pelo que eu estou vendo, não vai. Mas quando a gente lembra que Deus transforma as coisas de uma maneira tão maravilhosa e tão sobrenatural, a gente volta a ter esperança, né? A gente volta a ter a perseverança de permanecer em oração, de permanecer aos pés de Deus, né? E essa experiência vai nos dando essa esperança. E aí é o que é o mais legal que ele termina. E essa esperança não nos decepciona. É aí que está o ponto. Não é uma esperança assim, tipo motivacional. Bora lá, vamos matar o leão hoje, né? É uma esperança que reiteradamente na nossa vida ela vem, ela é produzida por essa dor, por esse experimentar, por esse caminho, por esse processo, mas ela não nos decepciona. Então eu posso, no momento que estou passando pela dor, eu posso estar triste, mas eu posso estar cheia de esperança. A- Sabendo que naquele momento a tristeza está produzindo em mim tristeza, né? A angústia, sei lá o quê. Mas eu não me desespero. Por quê? Porque eu tenho a esperança. Né? Eu espero e não desespero. Gente, eu fico Eu estou o imaginando tempo todo assim, aqui lembrando. Opa, fala, Pode Jane, falar, Dani. primeiro. Fala, eu Jane. fico imaginando esse texto aqui sendo escrito por Paulo e ele vivendo tudo isso que ele viveu e por conta do que ele viveu, ele está escrevendo, né? Então, quando ele diz aqui a tribulação produz perseverança, porque sabe o que é passar tribulação. E a perseverança, um caráter aprovado ou experiência, ele também sabe como isso foi na pele dele para poder passar para a gente. Então a gente vê assim, eu vejo esse texto muito é, sofrido e bonito para que Paulo teve a sensibilidade de falar assim, olha, eu vivi isso e vocês também vão viver isso se vocês fizerem isso. Ou seja, ele deu o caminhozinho das pedras para a gente seguir, porque ele já seguiu, né? E ele foi quem foi, né? É isso aí. Ele traz autoridade para Uhum. Paulo, né? Quando a gente fala da nossa própria dor e do próprio resgate do Espírito Santo em nós, a gente fala com autoridade de quem passou pelo processo. Hoje em dia, o que eu vejo muito é pessoas que não passam pelo processo e querem falar do processo. Aí, o Uhum. que que a gente usam outras coisas, né?
usa essa motivação, essa coisa que a gente brinca, que fala que é o coaching, né? Por quê? Porque não passou pelo processo, né? Então, é importante, é o que a Jane falou, é muito importante. Paulo fala não só com a autoridade de Cristo, porque ele fala na autoridade de Cristo, principalmente, né? Mas também porque Cristo lhe deu autoridade ao passar pelo processo, né? Não é porque Paulo escolheu passar pelo processo. Quem é que escolhe passar pela dor e pela provação? Ninguém em sã consciência escolhe isso, né? Mas ao passar ao lado de Cristo, ele vai ganhando essa autoridade, né? Do próprio Cristo. Por quê? Porque ele persevera, né? Ele não desiste no meio do caminho. Fala, Claudinha. Eu estava o tempo todo, quando estava falando de experiência e de saber, né? Quando você chamou a atenção de será que nós sabemos, né? Me veio João 8:32, que fala de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Que esse se deparar com a verdade que traz quando a nossa ficha cai, né? Eu me deparei com a verdade e o conhecimento da verdade, dessa verdade, né, me traz libertação, né? Me traz libertação das mentiras que eu posso ter absorvido, né? No meio da tristeza, porque a gente é bombardeado com tanta coisa, ainda mais a gente nos tempos que a gente vive hoje, né? Você está falando exemplo de coaching, não sei o quê. Às vezes eu vejo até pessoas cristãs enveredando para esse lado, né? E eu falo, precisa experimentar a verdade, né? A verdade que traz libertação para a gente, né? E essa verdade que Paulo está falando aqui, é disso que ele está falando, é essa verdade que vai produzir em mim, né? A perseverança, experimentando dessa verdade, é que eu vou ter esperança, é a verdade que liberta, né? Então, conhecimento disso e crer, né, que isso é a verdade, me incentiva a permanecer, né, mesmo em meio das tribulações. Amém. Isso que você falou é super importante, porque o conhecimento da verdade, ele é anterior a essa experiência. Porque se ele não for anterior a essa experiência, ele não vai produzir essa experiência, ele vai produzir outra coisa. Amargura, sofrimento, dor, né? Até poderia produzir alguma coisa boa, como a resiliência, a paciência, mas ele não vai produzir uma santa esperança. É esse conhecimento prévio da verdade, que é Cristo, que nós já dissemos, né? Que vai, e ele vai falar isso aí na sequência, né? Olha lá, ele vai falar quando nós estávamos completamente desamparados, longe de Deus, distante de Deus, sem conhecimento da verdade, né? Nós fomos resgatados por aquele que morreu por nós, né? Não é a Angélica bonitinha de hoje, crente, né? Que dedicou a vida a Deus, não é essa que Jesus morreu. Talvez por essa alguém de nós pulasse na frente, principalmente Edmilson, né? Pulasse na frente de uma bala e morresse no lugar, né? Mas não foi por essa que Jesus, né? Então, essa é a verdade que a Claudinha falou aí. Essa é a verdade, que nós somos amados de Deus antes de nós sermos reconciliados com Ele. E o ministério da reconciliação é esse, que nós somos amados por Deus, ponto. Não existe uma ação humana que faça esse ministério da reconciliação. Só existe, da parte do homem, a resposta. A resposta existe. Porque pode haver a resposta de que vou participar dessa verdade, ou pode haver a resposta de que eu vou continuar na mentira.
né? Essa resposta existe, mas todo o processo e o resgate foi planejado por Deus, e foi planejado por Deus por amor, né? Essa sequência do capítulo vai falar exatamente o que a Claudinha falou, né? Qual é a verdade? No discipulado do Life on Life, a primeira coisa, toda vez que a gente começa uma lição nova, né? A primeira coisa que eles colocam é qual a verdade bíblica que vamos aprender. Então, primeiro ele fala a verdade, depois ele cita várias passagens bíblicas sobre essa verdade, e daí depois ele nos desafia, né? Tanto se a gente está ou não vivendo aquela verdade, e como a gente pode viver no dia a dia aquela verdade, né? O projeto do Life and Life, cada lição é isso, né? Então, primeiro, não adianta a gente querer viver todo o resto se a gente não estiver firmado na verdade, né? E a verdade é a palavra de Deus. Por isso que não dá para ser crente sem ler a Bíblia. Não dá. Não dá para ser crente só ouvindo o sermão de domingo. Não dá. Não dá, porque ali o pastor vai falar sobre o coletivo, mas a verdade individual, que eu preciso ler na Bíblia e crer, eu tenho que ler, né? Nosso desafio, acho que bom, nosso não, né? Foi o desafio desde o começo. É, como fala lá o Salmo, né? Falando para os seus filhos, reforça, né? O Salmo já fala, desde o começo, é saber a verdade de Deus, né? Porque a mentira do diabo a gente já sabe qual é. Você pode ser igual a Deus. Você sabe o que é bom e o que é mal. Você vai ser igual. Essa é a mentira do diabo o tempo todo, né? E como ele fala isso, não, você pode, você não é filha de Deus? Se tu és filha de Deus, né? A mentira do diabo a gente sabe qual é. Você pode, vá em frente, lute, estude, trabalhe, você vai chegar lá, tenha um bom casamento, lute pelo seu casamento, faça aí casamento blindado, homens 40.0, vamos subir o monte, né? A gente vai vendo as mentiras. Agora, a verdade de Cristo de Deus também é muito fácil, é Cristo. Ponto, né? E é nessa verdade que vem essa segunda parte, a diferença entre Adão e Cristo, Ô, né? Edith, deixa eu só fazer uma referência que tá, uma palavra que está pulsando aqui na minha mente. Por favor. No versículo 5, na versão, porque eu li a minha versão é atualizada, igual a da Cláudia. Ele fala: ora, a esperança não confunde. Não confunde. Eu não sei como que está nas outras versões, você já leu aí na sua, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi entregue, que foi assinado pelo Espírito Santo. Então, se a gente tiver isso em mente, que a gente vai passar, que vai acontecer, que tudo, mas a esperança, ela não confunde. Então, só para a gente ficar com essa palavra, porque hoje o que a gente vê que o diabo dissemina é confusão, usando a própria palavra. Mas a palavra aqui é clara, a esperança não confunde. Então, a nossa oração é para que Deus nos ajude a não sermos confundidas. Se nós temos isso tudo que a gente está lendo aqui, está falando, outorgado pelo Espírito Santo no nosso coração, nós não podemos ser confundidas, né? Nós somos, porque nós somos humanos. Mas aí a gente percebe, ora, clama, para poder entender toda a segunda parte, né? Só queria É, compartilhar que essa palavra não confunde, ficou forte no meu coração aqui. né? E é verdade, não, a gente só não se confunde quando está firmado, quando está selado pelo Espírito Santo, quando está firmado em Cristo. E olha que a minha tradução ainda fala assim: e ele nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração de amor, né? Então, quer dizer, não é de confusão,
não é de dissensão. Jesus já falou lá em João: o mundo conhecereis que vocês são meus discípulos se amardes uns aos outros. É no amor, é no acolhimento, é na identidade, na empatia que eu tenho com o outro, ou na minha união com o outro no pecado, que é o que ele vai falar no segundo trecho. É na união que eu tenho com o outro no pecado que eu posso partilhar com ele a graça da reconciliação. Porque eu não posso esquecer, eu não posso perder, eu não posso me confundir, como a palavra que a Angélica destacou, no que é importante. O importante não é nada além do amor de Cristo, que morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Todo o resto pode ser esquecido, a liturgia pode ser esquecida, até a lei, como ele diz aqui, até a lei pode ser esquecida. Mas qual é o nosso norte? Qual é a nossa bússola? O amor de Deus por nós. E esse amor enche nosso coração de amor. Então, o nosso ministério de reconciliação é o ministério de trazer, de amar. E amar dá trabalho, gente. Por que que mãe sofre? Porque é o maior amor que tem, né? Que dizem, aliás, dizem não, a própria Bíblia fala, né? Que só o amor de Deus é maior que o amor da mãe. Não é assim que a Bíblia fala, né? Então, por que que sofre? Porque o amor é sofredor. Paulo fala isso em 1 Coríntios 13, né? É um sofrimento, porque você tem medo do outro sofrer. Você prefere você passar pelo sofrimento do que o outro, né? Imagina o amor de Cristo, que ele preferiu morrer em nosso lugar. Não pode ser por outra coisa, senão por amor. Não pode ser porque a gente é bonitinha, porque a gente é santinha ou qualquer outra coisa, né? E é essa a verdade. É essa a verdade que a gente tem que estar firmada nela. Porque vamos ser sinceros, a gente se firma em muitas outras coisas e não nessa verdade, né? A gente se firma em prosperidade, a gente se firma em bom emprego, a gente se firma em ser boa pessoa, a gente se firma em muitas coisas, mas a verdade é que nenhuma delas nos traz a santa esperança, e a santa esperança é essa, Cristo, que é o que ele vai dizer na segunda parte, né? Cristo morreu e com ele nós temos vida, vida eterna. O evangelho, vamos ser sinceros, o evangelho é simples, né? Vocês não acham? O que você acha, Elô? Você acha o evangelho simples? Não, não acho. Eu acho que a gente complica. Ele é simples, né? Mas a gente complica muito. Acho que é isso. Eu acho também, né? Porque desde o começo, quando a gente começou a estudar, a gente sempre parte do homem que é mau e pecador e chega em Cristo que resgata e é Salvador, né? A gente sempre está nessa linha, né? A minha falta de capacidade, da minha temporalidade e no amor de Deus revelado em Cristo, que morreu por mim, né? O evangelho basicamente é esse. E esse é o ministério da reconciliação. Todas as outras coisas são enfeites, né? Para quê? São enfeites, não, né? Alguns são enfeites, mas são estratégias, são processos, etc. Mas qual é o propósito de todo o ministério? Reconciliar o homem com Deus, né? Quando eu vou e sento do lado de uma pessoa. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava no mercado aqui do lado, eu estava pegando três coisas específicas, então eu estava bem focada no que eu ia fazer, né? E num corredor eu estava passando, eu já tinha pego o que eu ia pegar naquele corredor, estava me dirigindo por outro, e tinha uma moça passando do meu lado, assim, meio brava, e ela falou: ai, me dê paciência, eu não acredito, vou demorar 2 horas nesse mercado. E o marido dela e o filho olhando alguma coisa, e ela resmungando baixinho, né? Mas como eu estava do lado, e ela passou por mim,
Aí eu brinquei com ela assim, respira. Aí ela olhou para mim do lado assim. Eu falei, respira. Ela falou, ai, mas olha, eu vou te falar, viu? É uma coisa que a gente ia gastar meia hora para fazer esse mercado, a gente vai gastar 1 hora e meia. Aí eu falei assim para ela, sabe, eu tenho 30 anos de casada e eu percebi que todas as vezes que eu quis fazer uma coisa muito rápida, eu criei um clima tão ruim na casa e ao invés de eu aproveitar o processo, né? Se você puder aproveitar o processo, para você gastar meia hora ou 1 hora e meia, não vai acontecer nada. Você pode deixar depois, fazer alguma coisa depois. Mas se você aproveitar o processo de estar com seu marido, partilhando com ele e com seu filho, você vai viver a vida muito mais tranquila. E você vai aproveitar, né? Olha, gente, achei tão interessante que ela olhou para minha cara assim, que essa louca no meio do mercado tá falando isso, né? Mas eu falei por isso que eu acho que vem a autoridade, né? De Deus e da nossa própria experiência, né? Então ela olhou para mim assim, o rosto, a feição do rosto dela mudou, ela deu um sorriso e ela falou: é verdade, né? Eu falei: aí você que escolhe. E eu fui embora, mas aí ela já parou para esperar o marido e o filho, né? O ministério da reconciliação, esse é o nosso ministério. Reconciliar o homem com Deus e o homem com o próprio homem, né? Mas às vezes no processo a gente fica tão perdido com as nossas sabedorias, com as nossas próprias experiências, que a gente não aproveita, né? Vontade de saber isso há 30 anos atrás, né? Mas a gente só pode ser o que somos hoje porque passamos por esse processo durante 30 anos É, atrás. é Porque isso. se não tivéssemos passado por isso, não seria, você não seria o que é hoje, nem eu seria o que sou hoje. É tudo um processo. É A isso aí. tribulação produz a experiência. Então, hoje você É está no isso. período da experiência. Verdade, é verdade. Eu era tão acelerada, né? Tão acelerada. Eu lembro que os meus filhos, tadinhos, eles faziam, vamos rápido, né, mãe? Eu falava, não, a gente pode ir devagar, porque eu nunca poderia ir devagar, eu sempre estava com pressa. É muito engraçado isso, né? Bom, mas continuando aqui, a diferença entre Adão e Cristo, qual é? Hum, também não é Um é a difícil. porta da morte e outra é a porta da vida, né? É uma coisa bem simples que ele fala aí, a diferença entre os dois. E é isso, o que produz é morte e vida, mas é uma coisa bem simples aí. Bem simples, como diria Elô, bem simples, mas não é fácil. Só que não, né? Bem simples, só que Obediência. não. Vamos ler. O pecado, É, A obediência. isso aí. Essa é a palavra, obediência. Né? Obediência, a desobediência primeiro, né? E a obediência. É. Né? Agora, obediência a quê? Aí é a segunda frase. Ele fala uma coisa bem interessante aí. Na época de Adão, não existia lei. Ah, mas existia uma norma que Deus deu que era para ele não comer. Então, isso era uma lei. Ah, tá bom. Então, isso era uma lei. Mas depois de Adão, todos os outros morreram. O apóstolo Paulo está falando isso. Todos os homens, todos os outros morreram, mesmo não tendo recebido uma ordem direta de Deus. Não foi isso? Então, ó, depois de Adão, não tinha uma ordem direta de Deus, né? Não tinha uma ordem direta de Deus para os outros homens, para de Caim e diante lá, não tinha. E não tinha lei. E como é que eles pecaram? Então, qual é essa obediência? É a obediência à lei? Obedecendo à lei, eu estou obedecendo a Deus? Essa é a reflexão que Paulo faz aí. O que vocês acham?
Toda hora eu Pode fecho ir. meu áudio porque o meu cachorro fica aqui, na hora que ele levanta para latir, eu fecho o áudio rapidinho. É, Adão gerou o pecado da desobediência e esse pecado gerou a morte. Aí Cristo veio na sua obediência, morreu morte de cruz e gerou a vida. Então, é o contraponto de morte, obediência, vida, obediência. Obediência, vida, desobediência, morte. Então, é um contraponto bem, bem assim dos dois, né? E e Deus é tão bondoso com a gente que ele ainda nos dá a opção de escolha, né? Você quer escolher o quê, filho? E aí? Onde você vai? Qual o lado que você vai escolher? Então a gente escolhe, tem essa escolha todos os dias. Todos os dias a gente escolhe, né? Tinha uma música, eu não lembro qual, que falava que todos os dias a gente escolhe é, obedecer ou não a Deus, né? Obedecer ou não a, a vida que Cristo nos proporcionou lá na cruz, né? Sim, né? Eu lembrei do meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais? Não me lembro. Aceitar. Aceitar, Mas amanhã pode ser não muito pode ser tarde, né? muito tarde. Hoje Cristo te quer. Libertar, isso aí. Mas é isso. O princípio do evangelho é esse. Mas o que é a desobediência e o que é a obediência? Essa é a pergunta. Porque, olha, a gente fala, você tem que obedecer, menino, você tem que obedecer, menino. Mas se a gente não disser o que é obedecer, como é que ele vai saber o que é obedecer? E o apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta aí. Ele faz uma argumentação e depois ele faz uma pergunta. Ele fala: a lei é a obediência e o desrespeito à lei é a desobediência? Aí ele diz: mas Adão tinha uma regra para obedecer, que era não comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas depois de Adão, e Adão é anterior à lei, mas depois de Adão até Moisés, não existia lei. Então, o que aqueles homens, depois de Adão até Moisés, não receberam nenhuma ordem direta de Deus, faz isso ou não faz aquilo. Mas eles também morreram. Logo, eles também desobedeceram. Então, qual é a desobediência? O que significa isso? Desobedecer. Tem a ver com o versículo 5, do homem ser dominado pela natureza humana ou ser controlado pelo Espírito Santo? Tem a ver com isso. Eu também pensei assim, Elô. Tá na nossa natureza, né, esse desobedecer. Eu ouvi de um pastor uma vez que ele falava assim, ó, obedecer é 100%, 99% é desobedecer, porque tem a ver com a perfeição e a imperfeição, né? Nós somos imperfeitos porque a gente não é o 100%, né? A nossa natureza humana, né, é degradada, caída, né? Desde Adão veio, essa semente do pecado já vem na gente, né? A gente já nasce com a tendência para fazer o errado, para a tendência do cair, né? A gente fala que não se ensina a criança a colocar o dedinho na tomada, não ensina a criança a fazer palavrão, porque ela faz sozinha. É a tendência. A gente tem que ensinar a fazer o certo, porque o errado a gente não precisa, né? Aprende. Então, isso faz parte dessa natureza imperfeita que nós temos, né? Agora, a perfeição do Senhor, por isso que teve que vir alguém perfeito para poder morrer no nosso lugar, porque não poderia ser através de outro, somente através dele, né? Dentro da nossa natureza humana, de Adão até os dias de hoje, essa perfeição, a obediência em sua perfeição, somente em Cristo, né? Somente em Cristo. Então, eu acho que É, tem a ver com isso que o Elô falou, a nossa natureza já é, eu falo, estragada, né?
Isso é verdade, mas vocês estão respondendo uma outra pergunta. A pergunta é: o que é obediência Que é a obediência. em relação a Deus? Essa é a pergunta de Paulo aí nesse texto, que é a pergunta que ele vai querer responder. É estar alinhado com Deus? Reconciliado com Deus. É isso. Está perto de Deus. Adão, quando escolheu ser igual a Deus, ele desobedeceu. Por quê? Porque ele desobedeceu o que era natural dele. O natural dele, antes do pecado, era estar reconciliado com Deus. E ele quebra esse ministério querendo ser igual a Deus, né? Então, a nossa desobediência, mesmo sem a lei, tudo isso, é a gente querer ser igual a Deus, né? Essa é a nossa rebeldia. E Jesus, qual foi a obediência de Jesus? Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e se sujeitou à vontade de Deus até a morte, e morte de cruz. A nossa desobediência, a desobediência da raça humana a partir de Adão é o afastamento de Deus, é querer ser o próprio Deus na sua vida, é querer ser o Deus na vida do outro, é querer ser ter esse lugar que não é seu. Essa é a nossa desobediência. Aí Paulo fala assim, ó, no 20: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. A lei foi concedida para que todos percebessem quão distante eles estavam de ser Deus. O quanto distante você está de ser Deus é a lei. Tudo isso aqui, ó. E se você achar que cumpriu tudo, ainda tem mais, porque Deus ainda é mais, né? Então, quando Adão se rebela contra Deus, é justamente essa rebelião que ele traz sobre toda a nossa geração, toda a geração adâmica. Queremos ser igual a Deus. Esse é o discurso. Gente, esse discurso do diabo não muda. Vocês não acham? Ele muda a forma, as palavras. Mas nós vimos lá em Apocalipse 13, nós vimos isso, o poder do meu braço, o poder da minha na mão direita e na testa, a sua força. E nós vimos que as duas bestas, besta que saiu da terra, do mar, essa a gente talvez até esperasse, né, que ela falasse isso, mas a besta que saiu da terra também fala que ela tem rosto de cordeiro, face de cordeiro, mas a voz é do dragão, né? E a voz do dragão é: você pode, você tem que obedecer todas as leis. Olha, vai lá, faz a regra, faz a regra, faz a regra. E esse poder do diabo sobre a regra, sobre o que é certo, sobre o que não é certo, é o que esfria o amor, afasta o amor, apaga o amor. E o ministério da reconciliação, como nós acabamos de ver, é justamente o Espírito Santo produzindo o amor de Deus no nosso coração, né? Então assim, o apóstolo Paulo faz ele é brilhante, né? Vocês também são fã de Paulo? Eu sou fã. Paulo e Lucas, para mim, são interessantes como ele constrói, né, esse pensamento. Ele fala: peraí, tudo bem, Adão ainda tinha uma regra, era não comer. Mas depois de Adão, ninguém teve essa regra até Moisés. Então, por que aqueles homens todos morreram? Eles continuaram querendo se afastar de Deus. Você vê como é que eles fazem? Caim, vamos começar por Caim, né? Caim, ele mata Abel porque ele quer ser maior que Abel, ele quer ser o Deus do lugar, do espaço. Depois, quando Deus quer se reconciliar com ele, ele dá a linha e vai para um lugar longe. Aí o filho de Caim, lá, a descendência de Caim, fala: se Caim matou um, eu vou matar 70.
né? Já casou com duas mulheres, né? Então, e aí vai essa busca por ser Deus, até chegar em Noé. Aí fala, depois tem outros trechos que fala, Noé apontava para Cristo. Por que que Noé apontava para Cristo? Porque mesmo sendo pecador, Noé obedeceu. Obedeceu como? Ele se sujeitou a Deus. E na sujeição dele, você constrói uma arca, tá bom, vou construir. Ele salva, né? A obediência e a desobediência é essa. Me aproximo de Deus ou eu sou o meu próprio Deus. Sempre é essa, certo? Por isso que a gente fala, mas a lei é boa. A lei é boa, claro, porque a lei mostra como é que a gente seria se a gente pudesse cumpri-la, né? Mas a gente não pode. Eu gosto também de, da história de Enoque, né? Você vê que é só mas ele andou com Deus, que Deus tomou ele para si. Isso. Então teve algo tão íntimo com Deus, algo tão assim que Deus tomou ele, né? Isso, ele andou, é isso. Obediência é andar com Deus. Pronto. A Odília já matou a pau. Obediência. Quando eu estou obedecendo, estou andando com Deus? Estou obedecendo, né? Ah, mas não está indo no culto de domingo. Ah, mas não está tomando a ceia. Sei lá o que que a gente fala. O que que a gente fala quando a pessoa está obedecendo? A gente pega toda a liturgia, toda a regra, e às vezes a pessoa pode fazer tanta coisa, a pessoa não fez uma coisa, a gente fala, tá vendo? Ah, o dedinho, né? Eu já falei isso para vocês, eu lembro quando os meus filhos eram menores, que eu falava, mas tá errado, não sei o que, não sei o que, eles falavam assim, ó, mensageiro, ó, acusador das nossas almas, eles brincavam comigo, porque eu usava essa brincadeira com eles também, né? O mal, a lei, não a lei por ser má, não é isso. Mas a lei aponta a nossa falha. O acusador das nossas almas, ele aponta as nossas falhas. E quando você cai, qual a primeira coisa que o diabo faz quando alguém cai? Fracassado, fracassou de novo, incapaz. Você não é Deus porque você não conseguiu ser Deus. Você podia ter obedecido, mas você caiu. Essa é a acusação dele, né? Olha lá, caiu de novo. Vamos lá, vai, vamos tentar de novo. Vamos lá, força, força. Ah, caiu de novo, né? Esse é o mal que acusa as nossas almas. Daí vem a culpa, vem depressão, vem a dor, vem tudo de mal, junto com essa acusação do diabo. Caiu de novo, não é Deus, não é Deus, não conseguiu, né? Mas nós não somos mesmo. E o Ministério da Reconciliação é essa. Nós não somos mesmos. Mas aquele que era, veio, se fez homem, morreu, e pelo amor e pelo sangue de Cristo, eu sou lavada, sou justificada, posso estar diante de Deus, reconciliada. Ah, mas Deus não vai te aceitar, vai. Não por mim, por causa do sacrifício de Cristo. Essa é a boa nova do Evangelho, né? Essa é a boa nova. Agora a gente tem que escolher o que a gente quer pregar. A gente quer pregar. O Ministério da Reconciliação é o nosso ministério, né? Se a gente estiver pregando ele, a gente está pregando a Cristo. Se a gente não estiver pregando ele, a gente não está pregando a Cristo. Nem para nós e nem para os outros. A gente precisa pregar primeiro para nós, o Ministério da Reconciliação. Porque às vezes a gente é bom com o outro e é muito duro conosco mesmo, né? Então, primeiro a gente tem que pregar é para a gente. Putz, errei, errou mesmo. Errou porque você é falha. Você é bem complicada. Mas graças a Deus que Deus me ama. Aí eu e a Jane somos caçulinha, né, Jane? E a gente se sente super amada, não é? Porque a gente é caçulinha. E com Deus é isso mesmo. Que diremos, pois, que é o que Paulo vai falar no capítulo 8, né? Se Deus é por nós, quem poderá me separar do amor de Deus? Não vou dar spoiler, não, né? Mais. Beleza? É lindo esse capítulo, não é?
Eu gosto desse e gosto do. Não, não vou falar, deixa quando ele estiver, eu falo para vocês qual que eu gosto. Tá bom. Tá chegando. Chegando. Falar sobre a reconciliação é sempre bom, porque é o nosso ministério de todas nós. Sentar do lado de Glória, alguém, né? é, é isso aí. Sentar do lado de alguém, eu ia falar e fazer sentar do lado de alguém e fazer um artesanato, né? E partilhar ali uma conversa com aquela pessoa, e a pessoa se sentir amada, se sentir acolhida. Você pregou muito mais de Cristo do que você abrir a Bíblia e falar, né? Sentir o amor, a pessoa provar o amor, né? Quando eu me sinto amada, eu quero que o outro também se sinta amado. Provar o amor não é egoísta. Isso Paulo fala no capítulo 13 de Romanos, nós temos de 1 Coríntios, perdão. A gente tem que ler o capítulo 13 de 1 Coríntios hoje também, hein? Né? O amor não é egoísta, ele não ufana o mal, e a gente paga essa tradução do amor e quer colocar no amor, alguns no amor romântico, outros no, né? Mas não, esse amor de Deus que habita em nós, ele não é egoísta, ele quer transcender para o outro, ele quer que o outro também entenda que ele é amado, né? Então, nesse espírito que Paulo escreve aí. Então, vamos terminar falando, olha lá. Agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso aí, né? Vamos orar? Amém. A Edna ficou tão quietinha hoje que hoje é ela que vai orar, né, gente? Opa, A falta da voz da Edna aqui hoje. hoje eu não quis participar, não, só quis ouvir. Então, ora. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo mais uma vez por estar diante da tua presença e com tuas filhas amadas, Pai eterno, aprendendo um pouco mais de ti, sabendo, Senhor Deus, ó Pai, que a tua misericórdia tem nos bastado e teu amor, Senhor Deus, ó Pai, tem nos aproximado cada vez mais de ti e dos nossos que estão ao nosso redor, Pai. Ó querido Deus, que esta obediência, Pai eterno, à tua palavra, que essa obediência ao teu amor, Senhor Deus, ó Pai, esteja se reverberando em volta, Senhor Deus, ó Pai, daqueles que estão diante do teu altar, Senhor. Que não sejam só palavras, Senhor Deus, ó Pai, mas que sejam atos que fazem com que o teu nome, Senhor Deus, ó Pai, seja engrandecido na vida daqueles que estão longe do teu altar. Que haja, Senhor Deus, ó Pai, reconciliação, Senhor Deus, ó Pai, do teu povo. Este povo que se chama pelo teu nome, Pai eterno. Que estejamos, Senhor Deus, ó Pai, sendo libertados de tudo aquilo, Senhor, que nos oprime. E, Senhor Deus, ó Pai, nos entreguemos cada vez mais, Senhor Deus, ó Pai, à tua presença. Porque, Senhor Deus, ó Pai, tu nos faz saber que tudo, Senhor Deus, ó Pai, acontece através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo, Senhor Deus, ó Pai, que nos transforma. É Ele, Senhor, que nos purifica. É Ele que nos fez nascer de novo, Senhor Deus, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu quero te louvar, porque essa oportunidade é dada para muitos, mas poucos, Senhor Deus, ó Pai, tem o privilégio de se colocar diante do teu altar, Senhor. Ó querido Deus, que teu Espírito Santo continue a trabalhar nos corações daqueles, Senhor Deus, ó Pai, que pensam estar perto da tua presença, Senhor Deus, ó Pai, mas não estão entendendo o teu grande amor, Senhor Deus, ó Pai. Não foi nós que te escolhemos, Senhor, mas tu escolheste a cada um de nós para fazer parte deste reino, Pai. E por isso nos alegramos, Senhor Deus, ó Pai, em estarmos aqui, tirando esse tempo precioso para ouvir a tua palavra e para saber, Senhor Deus, ó Pai, que somos justificados pelo sangue do teu Filho amado que se deu na cruz do Calvário, Senhor. Não é, Senhor Deus, ó Pai, os nossos conceitos, não é, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que pensamos, mas é teu amor que nos constrange a nos colocarmos todos os dias, Senhor Deus, ó Pai, debaixo do teu altar e saber, Senhor Deus, ó Pai, que somos, Senhor Deus, ó Pai, criaturas tuas, Senhor. E tu, Senhor Deus, ó Pai, tem abraçado a cada uma das tuas filhas e tu tem nos feito entender, Senhor Deus, ó Pai, o teu grande amor. Em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.